Olá amigos, estamos aqui no canal do Radialista Mauri para conversar um pouco com vocês. Já estava com saudade de vir aqui bater um papo com vocês e falar um pouquinho aí do Vasco da Gama, que não anda bem das pernas, né? Vasco da Gama aí contra o Brusque fez uma apresentação horrorosa, uma apresentação horrível, né? Que nenhum de nós ficamos satisfeitos, né? O time demonstrou claramente que sente a falta do Nenê. O Nenê, aos seus 41 anos, faz muita falta a esse time do Vasco da Gama, né? Então a gente precisa entender que o Vasco ainda tem muita necessidade aí do Nenê, porque os jogadores que vão a campo nessa partida contra o Brusque não se apresentaram bem. Haja vista o técnico Emílio Faro escalou mal o time, mexeu mal no time, né, e colocou, por exemplo, o Egnaldo, que jogou contra o Guarani de centroavante, ele coloca o Egnaldo para jogar de ponta direita. Então, quer dizer, mexeu na posição dos jogadores, tirou os jogadores das suas devidas posições. Então isso, de uma certa forma, tem prejudicado aí o Vasco da Gama nessa reta aí final do Campeonato Brasileiro. Vasco agora tem o próximo confronto com o Grêmio, lá dentro da Arena do Grêmio, e com o Renato Gaúcho de volta ao comando técnico do time do Grêmio. Então já treinou aí em tempo integral, preparando o Grêmio para enfrentar o Vasco lá na Arena do Grêmio no próximo domingo. O Vasco tem aí uma pedreira pela frente, né? Um Grêmio aí motivado com o retorno do técnico Renato Gaúcho. O Vasco, por sua vez, né, chamou aí o Jorginho para conversar e parece que tudo deu certo, né? O Jorginho está de volta ao comando técnico do Vasco, portanto, pelo menos é um técnico aí que tem experiência de pegar o Vasco embaixo, né, meio complicado, e trazer o Vasco novamente para a realidade, né? A gente está aí apostando e torcendo para que o Jorginho faça um bom trabalho. O Jorginho já passou pelo Vasco na era do Calçada, já passou pelo Vasco na era do Eurico Miranda, né? Também do Alexandre Campelo, e agora se torna a grande contratação, o grande nome treinador para o Vasco pela 777 Partners, né? É isso aí, é o Jorginho que é o grande nome para treinar o Vasco. A gente espera que o Jorginho faça um bom trabalho, né? Pelo menos ele é um técnico, né? Vinha fazendo até, inclusive, um bom trabalho no Atlético Goianiense. Vai pegar o Vasco aí, eu tenho certeza, com esse grupo que o Vasco tem, que não são de jogadores bons, né? Tirando os garotos ali, o Nenê, né, o Yuri Lara, até mesmo a zaga do Vasco com o Quinteiro, o Anderson Conceição, apesar de que o Quinteiro tem errado bastante, e o nosso goleiraço Thiago Rodrigues. Então, o Jorginho, com toda a sua experiência, vai reunir o elenco, vai conversar, treinar, e quem sabe teremos já um Vasco com uma outra cara, com uma outra formação tática e técnica dentro de campo, já contra o Grêmio. A gente vem falando, né, muito, né, vários canais amigos, né, dessa questão aí das promessas da 777 Partners, né, que a folha salarial do Vasco se equipararia à dos mulambos em janeiro, e agora o papo que ele deu já que tem que ter tempo, vai precisar de tempo, enfim, muitas promessas de jogadores, de nome, de parar aeroporto, treinador, caíram todas por terra. E aí o Dieguinho, né, lá do Futebolaço, levou o Otto de Carvalho, né, para conversar. E a gente separou um pedacinho, né, um pedacinho do que o Otto falou. Gente, olha só, o Otto fala nessa conversa com o Dieguinho que a torcida do Vasco gosta de bravata. Então você aí, ó, que apoiou essa gestão, que apoiou essa venda nebulosa para uma empresa 777 Partners, né? Então, o Otto falou, quando perguntado pelo Dieguinho se eles iriam cumprir com a palavra, eles, a 777, né, em relação ao que havia prometido para o torcedor, ele fala que, e o Dieguinho fala, isso é bravata? Eles são bravateiros? O Otto responde que a torcida do Vasco gosta de bravata. Para você que torceu aí, ó. Veja aí o que ele fala aí, ó. É óbvio que a gente, no primeiro ano, não vai ter
Ele bravatou. Sim, mas Ele a torcida do Vasco sempre adorou uma bravata, né? Mas peraí, aí para aí. Não, tô dizendo... Uma outra coisa é o aporte de 120 milhões, né? Se eu vendi, digamos que eu sou o Vasco, o Clube de Regatas Vasco da Gama, associativo. Eu vendi 70% do meu futebol. Eu vendi 70%. Quem é que tem que receber o valor de 700 milhões? Sou eu ou a Vasco SAF? Sou eu ou a Vasco SAF? Diz nos comentários aí. Diz aí. Porque a associação não recebeu nenhum centavo. A não ser os 70 milhões que voaram em 3 meses. Voaram em 3 meses. Os 120 milhões deveriam ir para a conta da associação, porque afinal de contas, os 70% saíram de lá, né? Pois é, mas os 120 milhões, se é que vieram, estão na conta da Vasco SAF. Ou seja, eu estou vendendo, né? Aliás, eu estou comprando, ao invés de eu pagar, eu fico com dinheiro. Eu fico com dinheiro. Estou comprando o seu carro. Ei, estou comprando o seu carro. Eu não tenho que te pagar? Não, eu estou comprando o seu carro e o dinheiro cai na minha conta. Tá certo isso? Coloca aí nos comentários. Olha, uma outra pessoa aí que é vascaíno mesmo, né? Que já jogou inclusive no Vasco, torce pro Vasco, gosta do Vasco, inclusive é amigo do Emílio Faro, que tem constantemente concedido entrevista e se colocado revoltado com a situação toda que acontece no Vasco, é o amigo De Aranha. De Aranha vai falar aí nesse vídeo, ele esteve lá no Wellington Campos, lá nos estúdios da Rádio Tupi, onde o Wellington fez um vídeo e o chamou para comentar sobre a real situação do Vasco da Gama. Muitos canais já passaram esse vídeo, mas eu vou passar de novo porque vale a pena a gente ouvir, você torcedor ouvir, o que esse camarada De Aranha, que é um grande torcedor, uma pessoa que tem um comentário verdadeiro, real, tem a coragem de pôr a cara e dizer realmente o que está acontecendo com o Vasco. De Aranha, parabéns para você. Você representa também os torcedores do Vasco. Olha aí o que o De Aranha fala da real situação do Vasco. Mas olha, o Vasco fora de casa não pode jogar da mesma maneira que ele joga em São Januário. Então, Quinteiro, você não joga nada esse Matheus Ribeiro. Sem o Nenê, esse time não anda. Vamos logo matar a charada. Sem o Nenê não tem ninguém para segurar uma bola. Porque esse Palácio que veio até como um jogador até com certa qualidade, comprado, talentoso, mas é um prega presa. Ele é um jovem que não quer porcaria nenhuma com a voz do Brasil. É um sonolento do cacete. Não quer nada. Tá aí pagando penitência no time do Vasco. Não ajuda em nada. Até talentoso se quisesse jogar. Aí eu fico Quem eu salvaria desse time do Vasco aí com a Série A? 2 jogadores. Você salvaria o goleiro. Goleiro é um goleiraço. Goleiraço, é um goleiraço. E salvaria o Yuri no meio do campo. Eu não estou falando dos garotos. Não, os meninos, pelo amor de Deus. O Andrei Santos, que é disparado o jogador mais consciente. Menino Marlon Gomes. O Edinaldo, que hoje foi bem pra cacete contra o Guarani de centroavante, hoje jogou de ponta. E aí? Eles têm erro do técnico. Então, olha, o Grêmio mudou. Sim. O Grêmio não mudou? Não contratou o Renato Gaúcho? Mandou então embora. Eu não sei se é salgado, se é doce, se é 37-21, se é SAF, se é CIFO. Tem que tirar o técnico. Calma. Tem que tirar o técnico. Dá tempo de chegar um outro técnico? Mas é claro que dá. O Vasco não só vai jogar daqui a uma semana. Vai ser jogo agora de semana em semana. Então por que o Grêmio trocou? Por que o Renato Gaúcho vai assumir o time na segunda-feira? O Renato conhece aquele time. E daí, meu? Conhece nada. Aquilo lá é outro time do Grêmio. É outro time. O Brusque estreou o técnico hoje. Isso aí. O Gilson Kleiner, ele vinha de 4 resultados negativos, É 3 isso aí, derrotas beleza. consecutivas. Estreou o Gilson Kleiner, os caras correram um pouquinho mais. O Rodolfo se matou no meio-campo. Ele tem que botar o Ignaldo nesse time pra correr. Ele jogou botou- de quê contra o Guarani? Ele jogou de quê, o Aguinaldo? Deixa eu falar no teu ouvido. Ele jogou na qual posição que ele jogou contra o Ele Guarani? jogou de centroavante. Então por que hoje ele foi pra ponta direita? E marcar o lateral. Pra marcar o lateral. Você fora de casa, você tem que jogar Isso. fechadinho e explorando o contra-ataque com os meninos velozes que você tem. E aí, e as jogadas de beirada, que os meninos, precisam de espaço pra jogar, e não tinha. Você fica limitado. O time do Brusque fechadinho, fez um gol e se fechou, malandro. Então tá aí o De Aranha falando, deixando a sua manifestação, né, em relação aí ao Vasco da Gama. Gente, olha só, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações, comente aí o que você achou, né, do comentário do Otto falando pro Dieguinho
e o que você achou também do que o Dé Aranha fala aí pro torcedor do Vasco e manda recado até pro Jorge Salgado, tá bom? Nós vamos voltar agora no próximo vídeo, já falando do jogo contra o Grêmio, que vai ser uma pedreira, hein? Uma pedreira pro Vasco. Então, Jorginho, tempo integral, treina essa moçada e, ó, time tem que entrar com sangue nos olhos lá na Arena do Grêmio para uma vitória. Grande abraço, saudações vascaínas.